debates, de conversas da nossa casa. Temos vários colegas do último concurso que recentemente ingressaram às fileiras do Ministério Público. Tenham este hábito, a cada ano, desde o início, separar na sua agenda esta semana, organizando a pauta de audiências, se programando para estar em Belo Horizonte. Num estado com dimensões tão gigantescas como o nosso, precisamos cada vez mais criar formas e instrumentos para dialogar e construirmos juntos o Ministério Público que nós queremos. Nesses últimos anos, à frente do Calcrim, agora do CEAF, tenho conversado com vários promotores de outros estados. Recentemente, em Brasília, conversava com o coordenador criminal e com o coordenador do CEAF do Acre. São 17 comarcas 100% informatizadas. Praticamente todas as sextas-feiras, todos estão na capital. Vivemos uma realidade completamente diferente. 296 comarcas. Número de 200 unidades prisionais, centros de internação, asilos, abrigos, são tudo na casa de centenas. Então, precisamos disso. Vencer a barreira da distância, tanto pela tecnologia, integrando cada vez mais os nossos membros e promovendo uma forma de constante atualização e informação por meio de recursos tecnológicos, mas também tornando não só uma cultura dos nossos setores administrativos, a Semana do MP e outras formas de painéis e reuniões, mas que isso se torne cultural na vida institucional de cada um dos senhores. Por isso, sempre sou defensor desses momentos. É claro que a promotoria e a comarca parecem que vão explodir na semana em que nos afastamos dos trabalhos. Mas se não for esse tempo em que paramos e refletimos sobre o que fizemos e novos caminhos que podemos trilhar, o nosso trabalho se torna apenas uma repetição e a sensação de que estamos enxugando o gelo, ela vem. Mas dia ou menos dia, todos sentiremos isso. Por isso, esse tempo é mais do que essencial na vida de cada um de nós. Hoje temos a doutora Daniela para falar conosco, agora no início da tarde. Dividimos um andar na terceira torre. Tenho a grata alegria de ver uma pessoa sempre tão bem-humorada. O currículo dela já foi lido, mas o que não foi lido é que ela é uma promotora que exala amor pelo que faz. Cada vez que a gente se encontra no corredor, eu estou quase chorando com os presídios e ela sempre alegre. Não é porque a área da infância está tudo bem, é porque é uma da educação, de todas as políticas. Não é a área que o governo tem mais colocado dinheiro, mas a sua atuação para garantir, desde o planejamento orçamentário do Estado, até no final, para que cada criança tenha a sua vaga e tenha uma educação de qualidade, é digna de nota e é uma promotora que realmente contagia pelo amor ao trabalho. Se não fosse só isso, é extremamente competente. Então, tenho certeza de que todos nós seremos brindados nos próximos 45 minutos com a sua ajuda para que possamos, em cada uma das nossas comarcas, implementar, melhorar o nosso trabalho, para todos juntos lutarmos para a efetivação desse direito fundamental na Constituição, que é o direito à educação. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Acho que eu vou falar de pé, porque eu fico dali para a gente poder interagir melhor. O senhor se incomoda, doutor Henrique? Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Centro de Estudos do Ministério Público e a Administração Superior pela disponibilização do espaço na Semana do MP para a educação.
porque isso foi fruto da compreensão desses órgãos, desses organizadores sobre a importância da gente aproveitar a vinda dos colegas do interior, aproveitar a presença quase exclusiva de público interno para discutir questões que antes, primeiro pela natureza do direito, que é a educação, mas também dentro da educação, para a gente discutir questões que antes de serem discutidas no âmbito externo, precisam ser amadurecidas e discutidas também, primeiramente, no âmbito interno, que é a nossa forma de atuação. Então, muito obrigada, doutor Henrique. Eu sei que o ICEA fez um esforço e priorizou a nossa atuação nesse calendário tão restrito, tão apertado, com tantas atividades para serem desenvolvidas. Eu agradeço muito. A nossa intenção hoje, gente, é de promover uma conversa com vocês a respeito de um material que está sendo lançado hoje, a partir dessa nossa reunião, que foi elaborado e vem sendo elaborado há mais de um ano, para poder atender e tentar fazer frente aí aos desafios da educação dentro do Ministério Público, especificamente no que diz respeito à educação especial. Eu vou pedir para colocar no início da apresentação. Então, o nosso tema é discutir rotinas da promotoria de justiça no atendimento escolar do aluno com deficiência. Primeiro, eu gostaria de contextualizar por que desse tema, já que no dia a dia das promotorias a gente lida, dentro da educação mesmo, com uma diversidade muito grande de situações que, em tese, demandam que a gente se debruce sobre elas da mesma maneira que em relação à educação especial. Esse tema foi escolhido porque ele tem tido um aumento significativo nas promotorias de justiça de demandas envolvendo o acesso escolar da pessoa com deficiência. Isso é sentido diariamente nas promotorias de justiça e, consequentemente, também nos órgãos de apoio. Né? Assim, a título de exemplo, eu passo para vocês que na Proeduc, que é a coordenadoria estadual que dá o apoio aos promotores de justiça na área da educação, e atua junto com as coordenadorias regionais, só na Proeduc, sem computar as demandas das coordenadorias regionais. A gente tem uma média de janeiro para cá, num espaço de tempo curto, de 30% das nossas demandas de acionamento de promotorias serem relacionadas à educação especial ou à educação inclusiva. Né? Então, isso no universo de atuação do Ministério Público nas questões de acesso à educação infantil, transporte escolar, financiamento da educação, problemas relacionados à violência na escola, as questões de infraestrutura, enfim, essa infinidade toda de assuntos que a gente trabalha, 30% diz respeito às questões da educação inclusiva. Então, isso priorizou e pautou a nossa atuação nos últimos meses, né? E esse aumento dessas demandas, eles têm nos forçado a uma reflexão de pensar formas mais efetivas de intervenção do Ministério Público. Né? Então, que passem pela redução e a tentativa de redução da judicialização das demandas individuais da educação. Passa também pelo fomento promovido pelo Ministério Público de um diálogo entre órgãos públicos que seja mais efetivo. Né? Então, isso é uma reflexão que não se restringe à educação inclusiva, à educação especial, que não se restringe à educação, mas que ela passa por uma reflexão no que diz respeito à nossa atuação do Ministério Público como garantidor dos direitos sociais. Então, a gente, como instituição, é responsável por garantir direitos sociais, como é o caso da educação, os direitos de proteção da infância, a assistência social, os direitos relacionados à moradia, à saúde. Essa nossa atuação, ela vai demandar da gente, e tem demandado nos últimos anos um amadurecimento no que diz respeito à nossa efetividade. E como são direitos que envolvem, porque são direitos humanos de segunda geração, né, na teoria dos direitos humanos, que são direitos que precisam de prestações positivas do Estado, eles precisam de serviços funcionando para atender, a nossa atuação ela é pautada também por uma necessidade de aprofundar no funcionamento da política pública. De aprofundar nessas regras de funcionamento, num olhar que vai além do olhar jurídico, né? E também passa por uma necessidade da gente precisar também olhar para os nossos acessos
aos bancos de dados disponíveis, a leitura qualificada dos dados disponíveis, a nossa necessidade de interlocução também com a academia, né, com o conhecimento acadêmico que é produzido e que muitas vezes a nossa atuação vem divorciada e deixa de aproveitar conhecimentos que já estão produzidos e precisam ser utilizados, enfim. Então é nesse contexto que a gente está. E aí, nesse contexto, os órgãos de apoio, como é o caso da Proeduc, das coordenadorias regionais, a gente precisa não só atender as demandas pontuais que aportam diariamente para a gente, mas também promover estudos técnicos e que, junto com a análise das demandas das promotorias de justiça, possam auxiliar na criação de rotinas de trabalho. Por isso, do nosso tema hoje, rotinas de trabalho no atendimento. Então, e essa expressão rotinas de trabalho, ela não se presta a uma interpretação que passa por uma questão fechada, um caminho pronto e acabado, sem que vai sanar todas as dúvidas. Muito pelo contrário. Muitas vezes vai levantar até problemas que estavam escondidos por um olhar superficial. Rotinas de trabalho, a gente usa no sentido de uma construção de um caminho institucional para ser percorrido. Né, essa é a ideia que a gente tem para poder trabalhar isso com as promotorias de justiça. Então, no que diz respeito à educação especial, nesse contexto de aumento significativo de demandas nas promotorias de justiça, a gente tem percebido que a gente precisa clarear algumas coisas, a gente precisa se esclarecer sobre algumas coisas para poder refletir sobre elas. E o ideal, então, nesse sentido, não seria nem que eu estivesse aqui hoje falando para vocês, mas que alguém estivesse aqui dando uma palestra que pudesse ser teórica, no sentido do que tem de conhecimento produzido sobre isso, que não é pouca coisa. Mas como a gente tem uma limitação temporal e a gente precisa apresentar esse material para vocês, porque é esse material que vai nortear o trabalho das promotorias de justiça, a gente vai remeter vocês à leitura de um dos anexos do material que vai estar disponível, que são as orientações técnicas, na tentativa de auxiliar nisso. Mas, de um modo geral, a educação especial, que não se confunde com a educação, com a inclusão escolar, mas que dialoga com ela, né? A gente está no contexto, então, da educação especial que diz respeito. É uma modalidade de educação que deve ser oferecida e ministrada preferencialmente na rede regular de ensino e que ela visa atender o público dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Esse é um conceito da LDB. Né? Esse conceito de educação especial, ele tem que dialogar e ele está profundamente ligado ao conceito de educação inclusiva, que é um conceito que está restrito ao espaço da educação regular, mas no âmbito de intervenção ele é mais amplo do que de educação especial, porque ele trabalha na perspectiva da garantia dos direitos humanos e na garantia, na perspectiva da concepção do direito à igualdade e do direito à diversidade como direitos que são inseparáveis. Então, por exemplo, a gente também atua na nossa comarca, muitos dos senhores, né, com as questões relacionadas à infância, e a gente tem questões escolares relacionadas, por exemplo, aos adolescentes e às crianças em medida de acolhimento institucional. Né, para o público para o qual também a gente tem necessidade de adaptações metodológicas e pedagógicas para que o aluno, pelas questões pessoais e familiares de vida que ele traz, vão demandar um olhar inclusivo pelo sistema de ensino. Da mesma forma, o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, a criança, né, e o adolescente com questões relacionadas ao comportamento, com causas que são causas externas ao ambiente escolar, e também os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Então, o nosso foco é trabalhar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Né? E, para isso, então, a gente tem, no dia a dia das promotorias, questões assim, por exemplo, questões relacionadas à dificuldade de diferenciação do que faz um professor de apoio, qual que é a diferença de um professor de apoio e de um profissional de apoio. Quem é o profissional habilitado a dizer qual é o recurso pedagógico mais adequado para aquele aluno na sala de aula? A gente tem visto diariamente
uma proliferação dos laudos médicos, não é isso? O representante, a família, chega na promotoria de justiça com laudo médico indicando, por exemplo, professor de apoio. E isso gera uma demanda na promotoria que precisa ser aprofundada e vai precisar do olhar da educação, né? O médico, nesse aspecto, ele não é o profissional habilitado para dizer dos recursos pedagógicos do aluno. Ele é o profissional habilitado para dizer do diagnóstico clínico. Ele e os outros profissionais todos que atuam no atendimento daquele aluno. Isso precisa ser conjugado com o olhar da educação. E a gente precisa que a educação se aproprie disso para começar a cumprir o seu dever. Então, essa é uma questão, por exemplo, recentemente tem surgido questionamentos de promotorias do interior a respeito da possibilidade de estagiários desempenharem as funções de professor de apoio ou de profissional de apoio. Né? Isso pode, isso não pode. A gente tem a lei brasileira de inclusão, que traz a indicação das funções básicas do profissional de apoio, basicamente limpeza, locomoção, higiene e alimentação do aluno. Isso não é função do professor, é função do profissional de apoio. Para o professor de apoio não há regulamentação, né, para a educação inclusiva. O estagiário tem uma regulamentação própria, o estágio, que é a lei do estágio. Enfim, são questões que precisam ser refletidas e a gente está deparando com elas, boa tarde, diariamente. A gente precisa pensar também por que dessa expressão estudo de caso, né, avaliação pedagógica, o plano de desenvolvimento do aluno, né, ou um planejamento individual do aluno, onde que isso está? Isso tem respaldo legal? Né, isso tudo que a gente não vai conseguir discutir hoje, né, são questões técnicas, são questões de amadurecimento, inclusive demandando das equipes técnicas uma interpretação sistemática de legislações em vigor, porque as legislações elas conversam, mas elas não são suficientes para resolver os problemas que apontam na prática. Então, a gente vai precisar, precisou e vem precisando construir um conhecimento voltado para a atuação do Ministério Público nessa questão. Por que é importante a participação da família e do aluno na definição, inclusive, dos recursos pedagógicos que vão ser pensados para ele? Né? Porque também a inclusão começa no processo de definição disso. Esses recursos eles não podem estar restritos a uma instância superior da educação, por exemplo. Né? O aluno diz, o que o aluno tem a dizer, o que a família tem a dizer é importante. Enfim, são essas questões que a gente tem percebido que estão aportando diariamente nas promotorias de justiça e gerando muita inquietação, gerando uma necessidade de aprofundamento sob pena da gente retroceder, resumindo a nossa atuação, na judicialização de demandas individuais, por exemplo. Né, correndo um risco grande de causarmos uma situação muito semelhante ao que hoje acontece na saúde, com pouca efetividade, que é o excesso de judicialização de demandas individuais, que vão, por sua vez, gerar um ônus, inclusive financeiro, maior para o Estado do que se ele planejasse a sua expansão, né? E um ônus, inclusive, de gestão, porque se o gestor... Boa tarde, doutor Papo, tudo bem? Porque se o gestor resolver cumprir a função dele de gerir aquela área, planejar e expandir o atendimento, ele é atropelado pelo excesso de sentenças judiciais individuais sob pena de multa, por exemplo. Né? Então, tentando oferecer aí um caminho para que as promotorias possam lidar com essas questões, a gente elaborou para vocês a Proeduc, junto com as coordenadorias regionais. E aqui nós temos hoje o Dr. Marco Aurélio, da Regional de Valadares, a doutora Mayra, da Regional de Teófilo Otoni. São duas regionais que muito provavelmente recebem muitos dos senhores nas comarcas que os senhores estão hoje, que vão ser o suporte técnico para vocês. Eu gostaria que eles estivessem ali sentados, que aí a visibilidade aumenta para a gente poder conhecer quem que é o promotor, às vezes com quem a gente fala no telefone todo dia, né? Mas depois eles se mostram aqui para vocês. Esses materiais foram produzidos com dois olhares. Um voltado para a tutela individual do direito à educação do aluno com deficiência. E o outro para a tutela coletiva. Eu vou passar
rapidamente com vocês o passo a passo, porque o nosso tempo é curto. E vamos tentar chegar no finalzinho com a possibilidade de responder algumas questões, né? Então, eu vou passar aqui para a gente ver se a gente consegue chegar. Quem tiver, como esse material está disponível a partir de hoje, quem tiver acesso pelo celular à nossa intranet, pode acessar aqui pelo QR Code os anexos, porque nesse material que vocês receberam, você só tem o corpo básico do roteiro, né? Quem quiser utilizar, pode acessar e aí vai acompanhar junto com a gente aqui. Posso passar? Tem gente acessando? Posso passar? Bom, basicamente, a gente identificou, nós vamos começar então pela demanda individual. Tá? Chega lá a família na promotoria de justiça com uma demanda de um aluno com deficiência que está fora da escola ou está com problemas de permanência na escola. A gente dividiu em 3 situações básicas, que são situações que a gente observou que tem acontecido com mais frequência. A primeira delas é uma hipótese. O representante ainda não demandou a rede de ensino para prestar o atendimento adequado ao aluno. Aqui, gente, eu queria lembrar uma coisa. A gente tentou trazer várias possibilidades para que o promotor pudesse, na realidade dele, escolher o caminho que ele quer. Porque isso depende muito da relação que se tem localmente com os poderes públicos. Às vezes a relação do promotor é mais próxima dos gestores das políticas públicas, ele tem um contato mais próximo, é menos burocratizado. Às vezes ele prefere uma relação mais distante, às vezes tem uma relação de confiança construída, às vezes ainda não. Então, a gente, na medida do possível, a gente ofereceu possibilidades de atuação paralelas. Por exemplo, ó, nessa primeira hipótese, o representante não demandou, chega na promotoria de justiça sem nenhum acionamento ainda ao poder público. Né, o que não é o ideal de se acontecer, porque se o direito ele está sendo violado por uma negativa de prestação de um serviço público, é fundamental que o poder público tenha se manifestado sobre aquilo. Né? É fundamental que o poder público tenha dito, essa vaga não existe, ou esse professor de apoio não vai aparecer para esse aluno, nós não vamos fornecer esse recurso. Então, quando isso não acontece, né, e a demanda chega para o promotor sem um acionamento do poder público, a nossa sugestão é que essa demanda seja entregue ao poder público. Primeiro. Então, com duas possibilidades. Ou o representante, caso o representante não tenha solicitado à rede o atendimento que julga adequado para o aluno, é esse caso nosso. Então, ou a gente orienta o representante a encaminhar o caso à apreciação do órgão de educação competente, para que, tomando ciência, ele possa analisar a demanda, ou a gente oficia a escola. Ou com cópia para a Superintendência Regional de Ensino, ou para a Secretaria Municipal de Educação, vai depender qual é a rede de ensino, se é a rede municipal ou a rede estadual, dando ciência dessa demanda para que ela possa ser analisada. Né? A gente precisa acionar o poder público primeiro. E o roteiro traz um modelo de ofício, para vocês poderem acionar. Dá para aumentar o pessoal da internet? Do computador? Será que dá para aumentar o tamanho do anexo? Não? Você quer ir lá? Não, é porque a gente já acordou com eles. Ou eles fariam isso quando eu falasse, e eles não fizeram. Ou a gente tem que ir aqui. Isso, Jéssica, obrigada. Esse é um modelo de ofício disponível que os promotores podem adaptar para a demanda, mas dando conhecimento da demanda para o gestor, para a escola e para o gestor da política pública. Né? Tem que voltar, acho que para eu passar, Jéssica? Com a resposta do gestor da política pública, se houver uma negativa injustificada do atendimento, ou se a justificativa for insuficiente para formar o convencimento do Ministério Público de que o aluno não está sendo negligenciado, a gente remete para a segunda hipótese. A segunda hipótese é, o representante afirma que a rede de ensino ou escola particular negou o atendimento adequado ao aluno, mas não possui um documento comprobatório disso, não está por escrito.
né, essa informação. E aí a gente sugere oficiar a direção da escola, consciência e apoio da superintendência ou da Secretaria Municipal de Educação, recomendando. É um ofício recomendatório já para sanar algumas situações. Esse é importante de ampliar, viu, Jéssica? Porque nesse ofício, o Ministério Público vai recomendar que, para aquele caso concreto, a legislação seja cumprida. E o que isso significa? Pode descer, Jéssica? Não, sou eu, né? Aqui. Significa recomendar que seja realizado um estudo de caso com a participação do professor regente, da coordenação pedagógica da escola e do professor do atendimento educacional especializado, o AEE, a sala de recursos, de um profissional do setor de inclusão da Secretaria Municipal de Educação, da família, de um profissional da saúde que acompanha o estudante. Preferencialmente, o que a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, manda fazer? Um estudo de caso. E é no estudo de caso, com essa multiplicidade de olhares, esse olhar vamos dizer assim, disciplinar, com esse olhar interdisciplinar, que vai ser possível, desce lá na notinha de rodapé, Jéssica, que vai ser possível aos profissionais da educação, através de um olhar pedagógico, que a gente está chamando de uma avaliação pedagógica, elaborarem um planejamento individual do aluno, que é o que a LBI também manda fazer. Então, sobe lá, Jéssica, por favor. E aí, recomenda que isso seja feito, estudos de caso, colhendo elementos para avaliação pedagógica e para a elaboração do plano de desenvolvimento individual do aluno, e recomenda também que esse plano de atendimento educacional, ele seja apresentado e explicado à família, pela própria rede de ensino, em uma reunião especificamente agendada para esse fim, esclarecendo sobre a suficiência dos recursos que serão disponibilizados. Por que isso, gente? Porque na maioria dos casos a gente percebe que há uma falta de confiança da família nos recursos pedagógicos que estão sendo oferecidos, muito em função da falta de comunicação do porquê que aquilo é o melhor, porquê que o professor de apoio que o médico indicou, no caso do lado dos médicos, não é o melhor recurso, ou se além do professor de apoio, o aluno precisa estar numa sala de recursos e porquê. A família precisa ser envolvida nisso, né? E esse ofício recomenda essas duas coisas e requisita a apresentação ao Ministério Público de cópia da ata de reunião, onde foi realizado o estudo de caso. Dá para voltar, Jéssica? A cópia da ata de reunião, isso. Cópia da reunião que foi realizada com os pais, cópia do plano de atendimento educacional individual e a cópia do plano de atendimento do AEE, porque se o aluno tiver que ser matriculado na sala de recursos, no atendimento educacional especializado, no contraturno, que é a sala de recursos, precisa haver um planejamentozinho individual para aquele aluno na sala de recursos, que é feito geralmente pelo professor do AEE, junto com o professor regente. Então, isso é importante, porque não é só um plano, e para a gente não importa a forma disso, mas importa o conteúdo. A gente precisa que a educação siga esse caminho, que é fazer um estudo de caso, reunir com as outras áreas, planejar as intervenções pedagógicas daquele aluno, apresentar um plano individual de atendimento e apresentar isso para o Ministério Público. Quando isso acontece, a gente está entendendo que o setor técnico, que existe uma resposta técnica para esse caso. E isso é importante, porque, eu vou fazer só um parênteses, porque eu falei do plano de atendimento educacional do AEE, porque o AEE é muito importante e ele é um recurso que fundamenta, basicamente, ou propicia a inclusão escolar, para a maioria dos casos, porque ele vai permitir que o aluno, no contraturno, ele desenvolva capacidades ou habilidades que ele precisa ter para acompanhar a aula no ensino regular. Por exemplo, um aluno com deficiência visual precisa aprender o braille, para ter um material em braille na sala de aula que ele consiga acompanhar. O aluno com deficiência, com dificuldade motora, ou com algum tipo de deficiência mental, ele precisa desenvolver questões motoras, e através de exercícios, isso tem que acontecer como complemento para que ele possa acompanhar a aula no ensino regular da melhor maneira possível. Então, a gente percebe hoje, justamente porque a maior parte dos sistemas de ensino ainda estão desorganizados com essa política pública, que a gente tem tido um raciocínio inverso, né, da área de saúde, de ditar os recursos de inclusão,
E aí, sem a propriedade técnica, porque não é a área de conhecimento da medicina, por exemplo, e a gente resumir o atendimento, a inclusão do aluno com deficiência num professor de apoio. Então, apesar das famílias acreditarem muitas vezes que o professor de apoio é o melhor recurso para o filho delas, por exemplo, o AEE, a sala de recursos, ela é, muitas vezes, mais importante do que um professor de apoio. É importante que o aluno desenvolva as habilidades deles. E aí eu estou falando rápido aqui, e bem grosso modo, estou com um pouco de vergonha, porque eu estou com as 3 professoras da UFMG aqui na frente, da Faculdade de Educação. Vocês me corrijam se eu falar alguma besteira. Estou tentando passar rápido, né? Que era quem deveria estar falando aqui se a gente tivesse mais tempo, né? Mas como a gente está passando o roteiro, então é muito importante que a educação dê essas respostas para a gente. E aí a gente entende que, realizado o estudo de caso, comprovando isso para o Ministério Público, com remessa do plano individual de atendimento, do plano individual educacional elaborado para o Ministério Público, existe uma resposta técnica da educação para aquele caso. E aí, ou a gente arquiva o procedimento, porque a educação deu uma resposta, ou a gente expede uma recomendação se aquilo não foi atendido. Por exemplo, se o município não elaborou o plano individual de atendimento, não indicou os recursos pedagógicos suficientes para o aluno, enfim, se ele não cumpriu o que ele tinha que cumprir, inclusive foi recomendado, a sugestão é a propositura de uma ação civil pública. Aí a gente chega na ação civil pública individual para a garantia do aluno. Mas depois de esgotado todo um caminho que dá à educação a oportunidade de se apropriar daquilo. Então, essa é basicamente a orientação e a sugestão de atuação para a demanda individual. Só que a gente tem percebido que muitas demandas individuais que aparecem nas promotorias, elas ocorrem em virtude da desorganização ou inexistência da política pública. É porque não tem um profissional na rede municipal de ensino que possa auxiliar as escolas na definição do recurso pedagógico, que possa dar um suporte para o professor regente de turma, que essas demandas se proliferam no âmbito individual. Então, o nosso olhar, e eu diria talvez o mais importante, é para a tutela coletiva, que é esse roteirinho alaranjado da tutela coletiva que a gente propõe que seja acompanhado pelo Ministério Público a partir de uma sensibilidade local. Se existe a sensibilidade pelo excesso de demanda individual, que há uma desorganização no sistema, a gente sugere a instauração de um procedimento para acompanhar a partir desse roteiro. E por que o nosso foco foi o sistema municipal de ensino? Porque a rede estadual, apesar de também apresentar questões, ela está minimamente organizada em termos de normativa. Ela está sistematizada e existe um fluxo criado e normativas de orientações próprias para seguir o caminho do aluno com a inclusão do aluno na rede regular de ensino. Quando isso não acontece, a gente tem mais facilidade de cobrar, porque alguma coisa está acontecendo pontual, por exemplo, numa determinada superintendência regional de ensino, a equipe técnica que tem que existir lá para trabalhar a inclusão e dar o aval, que na verdade é quem faz a avaliação pedagógica sobre os recursos que a escola insere no sistema e pede. Quando isso não acontece, tem algum problema no funcionamento dessa equipe, tem algum problema localizado numa determinada superintendência, que ele é, de uma certa maneira, mais direcionado para a gente atuar do que na rede municipal, que, em regra, ela está desorganizada para o atendimento dessa demanda. Então, o nosso foco na tutela coletiva é a demanda individual, a rede municipal de ensino. Aqui também vocês podem acessar os anexos pela nossa intranet, né? Quem quiser. Posso mudar aqui? Então, tá bom. Deixa eu voltar aqui. É a pesquisa, né, Jéssica? Vamos entrar. Para trabalhar a tutela coletiva, a gente resolveu fazer um diagnóstico da situação, porque a gente tinha uma hipótese que a gente queria confirmar. E a hipótese era exatamente essa, de que havia uma desestruturação sistêmica nas redes municipais de ensino para o atendimento da inclusão. Essa hipótese precisava ser confirmada, ou não. E a gente fez, para isso, uma pesquisa consultando os 853 municípios do Estado a respeito de como funciona essa política pública nas redes municipais de ensino. Essa pesquisa, ela está disponível também na nossa página, ela foi
realizada pela Proeduc e pelas coordenadorias regionais, e foi compilada nesse formato pelo GSI, aqui do Ministério Público, que prontamente se disponibilizou e colocou num formato acessível aos promotores. Então, a gente vai acessar, Jéssica, essa é a visão geral, quando vocês acessam a pesquisa, e ela tem três abas. Introdução, que é essa apresentação da pesquisa, questionário e estatística. A estatística é importante. Vamos colocar lá primeiro, Jéssica? Porque ela dá para a gente um panorama estadual. Dos 853 municípios mineiros, o total ali, 535 responderam à nossa pesquisa. A gente está com uma taxa aí de participação de mais de 60%, que a gente reputou relevante. E isso vai facilitar, nesses 535 municípios, a atuação do Ministério Público, por exemplo, que ele vai pular uma etapa no roteiro de atuação, a primeira, né? Mas, só para a gente ter um panorama geral, a gente tem a participação aqui por regiões do Estado, né, nos municípios, e um panorama geral em relação às principais perguntas que foram feitas nesse questionário. A principal pergunta nesse questionário era se havia uma estrutura no município organizada com um setor específico responsável pela educação especial. Dos 535 municípios que responderam, 352 responderam que não havia. Essa demanda fica pulverizada dentro das redes municipais de ensino. Não existe um único técnico, porque esse setor, gente, ele pode ser um único técnico responsável pela educação especial, que é quem vai assessorar a escola quando chega um aluno com deficiência e faz a sua matrícula, a partir dos documentos de saúde e dos documentos todos que acompanham o estado da criança, do aluno, fazer aquele estudo de caso, definir as medidas pedagógicas. Não existe um profissional na maior parte desses municípios, né? Então, a gente... e aí, quando a maior parte deles está vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a gente tem as perguntas aqui disponíveis para vocês no Estado. E passa aqui no mapa, Jéssica, por favor. Essa pesquisa pode ser acessada aqui também pelo mapa, que a gente vai por município, está dividido pelas regiões do Estado. A gente já vai saber, clicando ali, se o município respondeu a pesquisa ou não. E aí, clicando nele, a gente vai ter o acesso às informações. Mas a gente também tem o acesso às informações pela segunda aba, que é o questionário. Vamos lá? O questionário, ali tem todas as perguntas que foram feitas para os municípios, e a gente pode acessar por município aqui na lateral de esquerda ou direita. Vamos pegar um município só para poder fazer dar um exemplo aqui, Jéssica. Abaeté ali. O município de Abaeté, ele tem 22 mil habitantes, 690 habitantes. Ele respondeu a pergunta. Ele está na região do Alto Paranaíba e Noroeste. E ali tem os dados de quem respondeu. Então, as perguntas. Há na estrutura do município um setor? Não há. E aí, se não há, então, as outras perguntas estão prejudicadas, as seguintes, até a quarta. Então, a quem cabe o assessoramento técnico na gestão da educação especial para análise e acompanhamento dos casos de inclusão? E aí o município respondeu, a quem cabe. Existem alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades na rede? Sim, há 85 alunos na rede municipal de Abaeté com deficiência. E ela não tem um setor específico para tratar desse assunto. Qual a população? E aí está mencionado quais os maiores obstáculos enfrentados pelo município. E aí eles vão descrevendo a conscientização, a aceitação das famílias, falta de laudo médico, que garante o atendimento necessário, capacitação dos professores e funcionários, um atendimento inclusive humano. Olha que coisa interessante, porque a rede própria, ela já identifica fragilidades que ela própria tem que resolver. Como é que está o planejamento para a formação desses profissionais? Como é que está? Então, ela já aponta coisas que vão ser muito importantes para o Ministério Público trabalhar na via extrajudicial, nas reuniões de pactuação, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo. Então, a partir dessa pesquisa... Vamos voltar lá, Jéssica? A partir da pesquisa, a gente começa a atuação no roteiro sobre a tutela coletiva. Então, o primeiro passo é o levantamento de informações, que, para os municípios que responderam à pesquisa, ele está suprido.
Porque a pesquisa é o levantamento de informações. Quando o município não respondeu a pesquisa, aí o promotor vai ter acesso lá, para saber se o município dele respondeu ou não, ele vai buscar essas informações através de um ofício, que vai ser, que está aí disponibilizado para ele, para poder o município preencher um formulário, vamos dizer assim, com algumas informações que vão dar para o promotor instrumentos para trabalhar aquela questão, no caso em que o município não respondeu ao questionário. Né? Então, vou voltar aqui rapidinho. Por exemplo, as perguntas. Vamos aumentar aqui, Jéssica? São basicamente as mesmas perguntas do questionário. Né? Então, é para a gente suprir isso daí. Pode diminuir. Com a resposta das informações, a compilação disso vai dar para um promotor de justiça o diagnóstico daquela rede municipal de ensino. Né? Esse diagnóstico é que vai subsidiar as tratativas extrajudiciais com o município. Então, e ele vai ser compilado, na promotoria de justiça por um instrumento que a gente está nomeando de relatório síntese, que já vem pronto para vocês preencherem, com base em cada uma das perguntas do questionário, as respostas que o município deu. E essa, vocês vão ver que está ali, o primeiro aspecto, né? Existe dentro da Secretaria Municipal equipe ou setor responsável pela educação especial? Aí, não há. Ações para sanar, implantar a equipe ou o setor responsável. Quem vai ser o responsável em quantos dias? As duas últimas colunas vão ser colunas que vão ser tratadas na reunião de pactuação. Mas esse diagnóstico vai nortear a reunião na promotoria de justiça. Né? Vamos diminuir, Jéssica? E ali, assim como na primeira pergunta, vocês vão ter colunas para todas as perguntas do questionário. E vocês vão ter um diagnóstico. Após a compilação das informações, com o diagnóstico... Voltou muito, peraí. Esse diagnóstico é grande. Vocês vão ter condições de chamar o poder público para discutir essa questão. Discute essa questão através de uma reunião que a gente chama, pode ter qualquer nome, mas a gente chama de reunião de pactuação, né, com o poder público, onde esse anexo, ele entra como anexo da própria ata de reunião de pactuação, e vocês vão acordar com o município na reunião o prazo para resolver cada uma daquelas ações e quem vai ser o responsável, com quem vocês vão se comunicarem para poder monitorar isso daí. A reunião de pactuação, com a presença do prefeito, da prefeita, o secretário de educação, o inspetor da Superintendência Regional de Ensino. Gente, nós estamos tratando de rede municipal. Mas por que a gente sugere aqui a presença da Superintendência Regional de Ensino? Porque os municípios que não constituíram um sistema próprio de ensino, em termos normativos, e em Minas, dos 853, só 31 tem sistema próprio, todos os outros, eles ficam vinculados ao sistema estadual de ensino, inclusive para as questões de inspeção e para as questões normativas também. Então, eles estão, em tese, vinculados também às normativas da rede estadual de ensino para a inclusão do aluno com deficiência. A rede estadual de ensino tem um guia de orientações técnicas que dá um norte para cada tipo de deficiência, quais recursos pedagógicos seriam mais apropriados, e, enfim, tem normativas também para a questão de número de alunos em sala de aula, para cada aluno com deficiência, tem que reduzir o número X de alunos para o professor conseguir acompanhar com a turma, enfim. E essas normativas, em tese, são aplicáveis aos sistemas municipais que não constituíram um sistema próprio de ensino. Então, por isso que é importante chamar a superintendência para essa reunião. Essa é a ata de reunião que vocês podem utilizar e ela vai instruída como anexo com um relatório síntese, com os prazos e as ações que precisam ser desenvolvidas. A experiência prática tem demonstrado para a gente que os gestores se mostram mais inclinados a aceitar sugestões de adequação quando lhes foram previamente expostos os fundamentos das demandas. Assim, como subsídio para fortalecer os argumentos a favor das pactuações que serão propostas, sugere-se buscar referências no documento que se chama Orientações Técnicas, Garantia do Direito à Educação Especial, que nós elaboramos para vocês. Ele tem essa capinha. Aqui é basicamente uma compilação de toda a normativa, de todos os documentos técnicos existentes do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, que a gente compilou para poder auxiliar
o trabalho de vocês, porque a gente sabe que a realidade de uma promotoria de justiça, ela torna impraticável a possibilidade do promotor conhecer essas normativas todas. Então, aqui tem mais ou menos umas 350 páginas que foram condensadas em 45. Que é o que a gente acha que, com isso, vocês conseguem fazer uma reunião, uma boa reunião de pactuação com o poder público. Vamos só colocar o índice aqui, Jéssica, só para as pessoas verem os tópicos. Ó. A educação inclusiva, a educação especial na inclusão escolar, educação especial na rede pública, educação especial nos municípios que não possuem sistema próprio, o setor responsável, educação especial na rede privada, os principais aspectos da educação especial, o público-alvo, então o que é deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, as medidas de acesso, instrumentos, aí fala do AEE ali, a diferença do AEE como uma coisa mais ampla, um atendimento educacional especializado mais amplo, dentro da sala de aula e fora da sala de aula, e o AEE no contraturno. Tá bom. Enfim, esse é o sumário, só para vocês verem, né? Então, caso o promotor, depois dessa reunião de pactuação, ele opte por uso de instrumentos extrajudiciais, além da ata, porque nós estamos entendendo, gente, aí a gente tem por base a experiência também muito das coordenadorias regionais que atuam no interior do Estado, a gente tem uma experiência muito positiva com as reuniões de pactuação, como instrumento extrajudicial. Né? Então, a gente entende que ela pode resolver boa parte das questões, mas há peculiaridades que precisam ser consideradas e muitas vezes o promotor prefere utilizar outros recursos. E aí ele vai poder ou expedir uma recomendação ao município para que ele regularize essa política pública ou firmar um termo de ajustamento de conduta. E aí tem lá uma minuta de recomendação e uma minuta de termo de ajustamento de conduta disponíveis para vocês, para que, se for necessário. Pactuou, criou prazo, definiu, fez diagnóstico, pactuou, definiu quem vai cumprir a ação e em qual prazo, só nos resta monitorar periodicamente o cumprimento dessa intervenção. Se houver necessidade, em casos extremos, como, por exemplo, quando esses problemas não forem resolvidos pela via judicial, apesar de todo esse caminho traçado, a gente propõe, então, como sugestão, só nos resta a via judicial de tutela coletiva, que seria, então, uma ação civil pública para regularização dessa política, e aí tem uma minuta também para vocês. Isso é basicamente o que a gente elaborou de material para auxiliar a condução da atuação nas promotorias de justiça. Esse documento, ele é aberto, ele está sendo constantemente revisado. E aí eu queria agradecer, já de antemão, não podia deixar de fazer isso, a equipe da Proeduc, que está há 1 ano e meio trabalhando nesse documento, está todo mundo aqui, que está arduamente trabalhando nesse documento e aprimorando esse documento cada vez que chega uma demanda da promotoria que a gente não pensou. Então, ele é um documento aberto. Conforme os promotores e as promotoras forem aplicando, a gente precisa desse retorno para sanar as irregularidades, acrescentar hipóteses que não foram pensadas, produzir materiais que não foram pensados ainda. E assim a gente vai, a nossa ideia é tornar mais efetiva a nossa intervenção no âmbito dessa política pública. Eu não podia deixar de agradecer também o Dr. Marco Aurélio e a doutora Mara, em nome de todos os coordenadores regionais que trabalharam também incansavelmente na elaboração desse material e todas as equipes técnicas que se envolveram com isso, das 5 regionais que nós temos, Educação e Infância e Juventude no Estado. E também não poderia deixar de mencionar a presença da professora Regina e da professora Tânia, da professora Michele, que são da Faculdade de Educação da UFMG, especificamente trabalham no grupo de estudos interdisciplinar das questões de inclusão, o GENE. O Ministério Público está articulando com a UFMG, porque nós sabemos o que vai acontecer uma coisa, é uma outra hipótese. Conforme os promotores de justiça forem compelindo os municípios a estruturarem a política pública, vai aparecer um problema que ainda está submerso, aparentemente, da falta de capacitação desses profissionais. E os municípios já têm relatado a dificuldade deles em encontrar capacitações que sejam de fato efetivas, que deem respostas concretas para o problema do aluno e que não sejam meramente teóricas. Então, pensando nisso, a gente já está articulando com a UFMG e a Faculdade de Educação prontamente, através do GENE, está com a gente pensando num curso de formação para esses servidores municipais do estado inteiro,
que possa ser da maneira mais acessível possível e ligado a uma formação de excelência, que é da nossa UFMG, para que a gente possa garantir, aí numa linha histórica, algum avanço nessa política pública. Né? Então, é isso que a gente tem para passar para vocês. Não podia deixar também de registrar a presença da doutora Carla e do pessoal todo da equipe dela na 25ª Promotoria. A 25ª Promotoria foi criada recentemente, é a nossa primeira promotoria especializada em educação do Estado, e ela já nasceu, né, doutora Carla, com uma demanda enorme, e inclusive todas as questões que dizem respeito à educação no funcionamento do sistema estadual, que não sejam localizadas em termos regionais, mas que sejam centralizadas na gestão, em tese a Promotoria da Educação precisa cuidar disso. Então, já apresento a doutora Carla para vocês, que uma promotoria que já nasceu com a equipe dela trabalhando muito bem, já está a todo vapor, e é isso que eu tenho para dizer. Nós estamos à disposição e vamos colocar isso em prática para a gente ver como é que a gente aprimora, né? Muito obrigada. Doutora Daniela, eu sempre coloco o timer com alarme para ver se o palestrante... E eu nunca vi um palestrante cronometrar o alarme com as palmas. Parabéns pela... Acho que a minha ascensão japonesa, ascendência japonesa. Pela pontualidade. Antes de passar a fase de perguntas, a gente tem um curto tempo aqui, 5 minutos, mas a doutora Daniela, ela está disponível no e-mail proeduc@mpmg.mp.br e também no e-mail pessoal dela, daniela_institucional. Doutora Mayra, aqui presente, já que a doutora Daniela fez questão, poderia ficar de pé, por gentileza, o pessoal conhecer. Doutora Mayra de Teófilo Otoni, Mayra Silva, Mayra com Y, @institucional. Doutor Marco Aurélio Moreira, por favor. Marco Moreira, @institucional, o e-mail. Estão em Valadares e Teófilo Otoni à disposição dos senhores. Por gentileza, a gente tem muito pouco tempo, mas já vou abrir para perguntas, para que a gente tenha a dinâmica mais rápida possível. Vou ser muito breve, Henrique. Meu nome é Daniela Campos, sou promotora de justiça em Frutal, faço minhas suas palavras de elogio no início para a doutora Daniela Yokoyama, a quem eu carinhosamente chamo de minha irmã nipônica, né, Dani? E, assim, estou maravilhada com o trabalho da Proeduc, acredito, estava comentando aqui com a colega, nós precisamos dessa tecnologia institucional, porque ler 350 páginas a gente não consegue, mas 45, nem que for ali na sala de espera de algum médico, alguma coisa, dá um jeito. Ah, se todos os casos fossem assim, não, né? Então, assim, registrar mesmo, e registrar também o agradecimento à administração superior pela sensibilidade. Nós estamos tendo muitas dificuldades na ponta. Essas demandas têm crescido demais, porque não é só a questão da pessoa com deficiência, mas os transtornos de comportamento que eu tenho escutado, está aumentando. Eu não sei se está aumentando até pela quantidade de informação, ou se nós estamos diagnosticando, mas nós estamos realmente... viu, Tonete? Tinha acabado aqui de fazer o agradecimento à administração superior pela sensibilidade de ter incluído numa agenda tão disputada como a da Semana do MP de Minas, esse tema que tem estourado na nossa porta ali, e a gente tem tido muita dificuldade. Então, vou ser muito breve na minha pergunta, porque eu, na verdade, lá em Frutal, a gente ainda não tem destacado a atribuição da educação, eu tenho a atribuição de deficiente, o doutor Fabrício Lopo a atribuição de infância. Mas, como nós dialogamos, e o que não falta é trabalho, nós estamos tentando articular isso de forma conjunta, né? Gostaria de colocar uma dificuldade que a gente está tendo, porque me parece que no começo houve um movimento muito grande para o término das APAES e fortalecimento só da educação na rede normal. Queria saber como é que está isso hoje, qual que é o posicionamento da Proeduc, porque o que eu estou tentando, inclusive, construir lá é o diálogo, porque me parece que a APAE tem um papel muito importante, inclusive na capacitação dos órgãos municipais, né? Só que acabou que se criou um atrito. Então, a gente está tendo que reconstruir o diálogo, né? Então, eu queria saber qual que é a opinião da Proeduc nesse sentido, e se eu estou no caminho certo, porque uma colega outro dia falou, não, mas tem que acabar com as APAES. Eu, pelo amor de Deus, a minha APAE lá é maravilhosa, eu não quero que acabe com ela, não. Então, a minha pergunta é nesse sentido, e meus parabéns.
Dani, primeiro eu queria agradecer a presença do Dr. Toné, nosso procurador-geral. E eu fiz isso já antes, doutor, agradecendo a iniciativa da administração superior e incluir nessa agenda tão apertada o tema da educação, que é tão sensível. Então, a gente sabe que foi feito um esforço institucional para isso. E eu agradeço. Dani, a sua pergunta, a questão das APAES, a gente tem visto um movimento, porque antes as APAES, historicamente, elas não funcionavam como instituição de ensino. Né? Não eram instituições de ensino. E ela tem um sistema híbrido, tanto de financiamento quanto de funcionamento, mas com um movimento recente, né, recente que eu digo de algumas décadas, de fortalecer a inclusão escolar do aluno com deficiência na rede regular de ensino, surgiu o problema, então, das APAES, porque elas lidam com situações históricas e quase consolidadas de deficiência, mas nas quais o aluno, principalmente na idade de educação obrigatória, dos 4 aos 17, o aluno sem escolaridade formal, o que não é possível de ser aceito, porque existe um dever, tanto do Estado quanto da família, em garantir a educação básica obrigatória. Então, o que a gente tem percebido hoje? Aí houve um movimento muito grande das APAES, tanto politicamente quanto institucionalmente, para a permanência das APAES, e hoje a gente tem percebido que algumas APAES passaram a funcionar com autorização de funcionamento pela rede estadual de ensino, como uma espécie de escolas especiais para determinados públicos. Quando isso acontece, quando a APAE tem autorização de funcionamento para funcionar como escola especial, o aluno com deficiência, ali matriculado, ele não precisa estar no ensino regular. Mas quando isso não acontece, isso não supre o dever do aluno e o direito dele de estar no ensino regular. A gente gostaria muito, e aí não depende do Ministério Público, depende do Legislativo, e depende do próprio movimento político das APAES, que as coisas fossem conciliadas. Porque, por isso que você falou, a APAE tem um know-how histórico de trabalho com a pessoa com deficiência, e o ideal seria que isso fosse articulado com o sistema de educação, porque nada impede que uma APAE, por exemplo, possa funcionar no contraturno escolar, né? Como um AEE, por exemplo, ou outra atividade, é plenamente possível e desejável que o desenvolvimento do aluno se dê, tanto no ensino regular quanto nas APAES. O que a gente não gostaria de ver no final era que prevalecesse uma cisão com a exclusão de um sistema ou outro para o aluno, porque a gente acha que o aluno precisa dos dois. Obrigado. Vou passar a palavra para o nosso Procurador-Geral de Justiça. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a Dani, ao Henrique, os colegas de fora, de outros estados que vieram prestigiar a nossa Semana do Ministério Público, Cláudio Barros aqui presente, ex-Procurador-Geral do Rio Grande do Sul, ex-Conselheiro Nacional do Ministério Público, que vai emprestar, inclusive, o brilho da sua experiência no painel seguinte, no qual nós vamos retratar os 30 anos da Constituição Cidadã à luz do Ministério Público, na perspectiva de quem ajudou a construir, né, como o Mazzilli, na época, trabalhou não só no plano teórico, mas prático também no lobby que foi na Constituição, na Constituinte, Cláudio Barros, que foi um gigante, né, e é até hoje, e na perspectiva das mulheres também, a Ana Tereza, que vai trazer a perspectiva das mulheres, não que ela tenha 30 anos de Ministério Público, mas ela conhece bem a realidade das mulheres nesse tempo todo do Ministério Público. E dizer da importância desse tema, desse painel, desse encaixe, né, que foi uma luta, mas uma luta bem-vinda, né, porque todos os temas são importantes, né, todos os temas são urgentes. E nada mais urgente, né, inclusive como eu disse ontem no discurso, do que a infância e a juventude. Né, a educação é uma especialização da infância e juventude. A educação relacionada com o aluno, com a criança, por exemplo, com deficiência, é uma especialização da especialização. São temas que nós estamos vivenciando no dia a dia. São temas prioritários e de difícil trato, né, na prática. E a ProEduc, e agora no âmbito de Belo Horizonte, uma promotoria inédita em Minas Gerais, uma promotoria específica de defesa da educação, né, que nós conseguimos criar, instalar, com o apoio dos órgãos colegiados da Câmara de Procuradores, e que tem começado a fazer a diferença. E eu queria, nesse instante, né, aproveitar para elogiar
o trabalho da Daniela Yokoyama, à frente dessa coordenadoria, que tem feito a diferença, e também dos promotores e das promotoras de justiça de defesa da infância e juventude, e por via de consequência da educação. Em algumas vertentes, aqueles colegas especializados na promotoria de defesa da pessoa com deficiência. O trabalho que tem sido feito aqui em Minas Gerais tem sido exemplar. Muitos procuradores gerais têm buscado aqui em Minas Gerais um modelo de atuação, para os seus respectivos estados. Isso nos orgulha muito e nos coloca em constante desafio para defender a infância e a juventude, e principalmente, no nosso caso aqui, com relação à educação. E não foi difícil, nesse sentido, então, abrir esse espaço para esse debate, que está muito concorrido, e ele vai ser potencializado, todos esses painéis serão potencializados pela gravação, pela transmissão depois oportuna para os colegas. Isso vai ajudar muito. Os colegas que não tiveram condições de se deslocarem para o evento, oportunamente poderão recolher os ensinamentos e as lições que serão aprendidas nesse evento. Então, com essas considerações, eu agradeço a presença de todos e os convido para o próximo painel, que será daqui a pouco. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bem, senhores, eu agradeço, então, a doutora Daniela Yokoyama, pelo painel. Como nós dissemos, se todos os casos fossem assim, em 45 minutos, teve brilhantismo de nos trazer de uma forma excessivamente prática e útil para os nossos cotidianos a atuação nessa área tão sensível. Então, passo nas suas mãos o certificado. Muito obrigado. E dou por encerrado o presente painel. Muito obrigado, doutor Antônio Sérgio Toné. Só para informar, continua ainda o espaço Páginas Abertas no pilotis desse edifício, e também o Trocando Letras. Um espaço para fazer trocas, doações de livros de assuntos variados. Obrigado. Dando continuidade às ações da Semana do Ministério Público 2018, assistiremos ao segundo painel da tarde, 30 anos da Constituição Cidadã, a evolução do perfil institucional do Ministério Público. Para conduzir os trabalhos, convidamos para a mesa o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, conselheiro nacional do Ministério do CNMP, Fábio Bastos Estica. O conselheiro ingressou na carreira do Ministério Público de Roraima como promotor de justiça substituto em 1992 e promovido ao cargo de procurador de justiça no ano de 1995. Exerceu o cargo de procurador-geral de justiça do Estado de Roraima no período de 99 a 2003 e 2011 a 2015. Exerceu a função de conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público de Roraima, secretário-geral, corregedor-geral, além de vice-presidente para a região norte do Conselho Nacional de Procuradores Gerais no período de 2012 a 2014. Convidamos também o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Cláudio Barros Silva. Cláudio Barros Silva, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ingressou no Ministério Público em abril de 1982. Foi promotor, corregedor e promotor assessor, promovido em fevereiro de 1993 ao cargo de Procurador de Justiça. Foi Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul em 2 mandatos. Presidiu o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. Foi vice-presidente e, por 4 meses, presidente da CONAMP. Representou o Ministério Público dos Estados como Conselheiro Nacional do Ministério Público por 2 mandatos. Atualmente, é membro do Conselho Superior do Ministério Público, exerce as funções como segundo Procurador de Justiça Criminal, com atuação preferencial junto à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e é membro do órgão especial do Ministério Público.
Convidamos também o jurista e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Hugo Nigro Mazzilli. Advogado, professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, ex-presidente da Associação Paulista do Ministério Público e professor de Direito e Consumidor Jurídico. Convidamos agora a diretora da Escola Nacional do Ministério Público, ENAMP, promotora de Justiça do Maranhão, Ana Tereza Silva de Freitas.